Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos na escola bíblica dominical, no nosso ciclo de decorar salmos. Hoje professamos e proclamamos os Salmos 131, a tarefa para a semana que vem, começando com a Rosângela que indicou, e como já foi me solicitado, Nicolas e Felipe, vão fazer um dueto aqui, mostrar a comunhão dos irmãos, entendeu? Então vocês também estão convidados a decorar os Salmos 125. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Ninguém escapa do juízo de Deus. Quando eu era criança, não havia celular, estava se iniciando a época do videogame e, pasme, ninguém morria, ninguém ficava com depressão, ninguém tinha manifestação de rejeição, TDAH, porque não tinha isso. Outro dia eu estava mexendo, fuçando as coisas lá, eu achei um peão que eu ganhei não sei aonde, e eu separei lá, tem que trazer pro Daniel. Peãozinho para jogar, o Carlos, se ele não sabe, ele vai ter que aprender, né? Para brincar com o Daniel. E a gente tinha brincadeiras muito interessantes naquela época. Uma das que a gente mais gostava era o pique-esconde, em que o desejo da pessoa era ficar escondida o maior tempo possível, se possível não ser encontrado. Porém, diante de Deus, Ele sempre nos acha. Adão e Eva, após pecarem, eles tentaram brincar de pique-esconde com Deus e eles foram achados. Brincadeiras à parte, será que realmente achamos que podemos continuar pecando e nos esconder de Deus? Será que você acha que a sua vinda no domingo à noite vai te isentar do juízo eterno? Sendo que, como o Felipe mesmo disse, você vem à casa do Senhor, teoricamente deveria ser para transbordar. O que você faz de segunda a sábado? O que você faz no domingo? Tem muita gente que acha que o domingo ainda é um dia de trabalho, ainda não entendeu. Claro que temos exceções, nós temos a nossa querida Vanessa lá, que trabalha de plantão, é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. Mas muitas pessoas elas acham que podem continuar pecando e que Deus não está vendo. Justifica-se de uma maneira ou outra. Muitas igrejas têm esse tipo de procedimento, né? Então, eu ganho o dinheiro que eu quiser, do jeito que eu quiser, mas eu ajudo em obras sociais, então está tudo certo. Será que nossos pensamentos impuros, nossos maus tratos e agressividade com a nossa esposa, aqueles que são casados, seus maridos, nossos pais, nossos filhos, será que passa desapercebido de Deus? Será que nós somos tão inocentes assim ou na verdade nós somos burros? Porque quando você sabe que uma coisa está errada, que isso te faz mal, eu não vejo uma definição melhor do que a pessoa se declarar burro. Porque se a pessoa ela entende e não faz, ela é desobediente, ela é rebelde. Se a pessoa não entende, ela tem que ser instruída, até que ela aprenda. É assim que nós fazemos com os nossos filhos, é assim que eu procuro fazer com vocês. O texto da semana passada foi uma exposição clara contra qualquer um que porventura pensa que pode escapar dos efeitos do julgamento de Deus. E eu atendo toda semana 5, 6, até 10 pessoas, presencial ou pela internet. Via de regra, o problema é sempre o mesmo. A pessoa ela sabe que está errado, continua fazendo e está reclamando da consequência daquilo.
É interessante isso. A pessoa sabe que está errada. E aí, me permita novamente falar da Vanessa, que ela é do profissional da saúde. Com certeza ela deve ver casos como esse todos os dias, em que a pessoa ela tem um problema e ela continua fazendo a mesma coisa. E ela acha que espiritualmente ela não vai ser encontrada por Deus. Com Israel, a esperança de se sobreviver ela foi removida. E a esperança de evitar o problema foi totalmente destruída. A pergunta para você é: como que você vai lidar com isso? Próxima semana? Próximo mês? Próximo ano? Quando que você vai mudar? O título da palavra de hoje: Israel será destruído, porém, não totalmente. Pastor, mas você está falando aí mais de 5, 6, 10 domingos da destruição, que não tem. Onde está isso? É isso que nós vamos meditar. Será que Deus ele exerce o seu julgamento da mesma maneira com todo mundo? Será que as pessoas que são fiéis a Ele, elas entram nesse mesmo contexto de julgamento? Cadê Amós? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Livro de Amós, capítulo 9, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. Todos os que habitam nela se enlutarão, ela subirá toda como o Nilo e baixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quiro os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Por eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Queremos ouvir a tua voz, precisamos da sua luz e da tua direção. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade nesta noite, e que o Senhor possa trazer o espírito de entendimento para cada um de nós que estamos aqui, aqueles que assistem pela internet. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Sempre houve a palavra chamada o remanescente, aquele que sobra. Não aquele que sobra porque vai ser jogado fora, mas aquele que sobra porque ele é separado, é diferente. Então, quando você está lá preparando a carne, às vezes eu vejo a Rosângela fazendo isso, às vezes eu ajudo em relação a isso, tenho certeza que vocês fazem. Você vai lá e compra um quilo de carne lá, e aí o cara manda aquele monte de gordura e você dá aquela limpada
ali você está separando para jogar fora. E essa separação aqui é uma separação para aquilo que vai ser usado. É a melhor parte, é aquilo que é escolhido. Os dois primeiros versículos, é o verso 5 e 6, que diz assim: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Esse versículo 5 e 6, ele começa trazendo uma lembrança do poder de Deus para julgar. Ele já veio fazendo todo aquele contexto de julgamento, e agora ele começa a mostrar o poder de Deus. Não se fala de homem, não se fala dos pecados, mas ele fala do poder de Deus. Esses versículos, eles são um pouco mais profundos, eles saem daquele contexto de comparação e começam a entrar dentro do contexto teológico que aquele povo judeu sabia muito bem. Esses dois versículos, eles fazem parte de um hino, de um cântico, de louvor e adoração ao Senhor, que os israelitas conheciam muito bem. O hino celebra o poder de Deus e sustenta o argumento do profeta de que Israel não poderia escapar do julgamento de um Deus como esse. Ele está mostrando para aquelas pessoas que tanto o hino pode ser para abençoar como também para amaldiçoar. Amós transforma esse hino cheio de boas novas como um hino de advertência do seu julgamento. Esse mesmo Deus que, quando Ele está do seu lado, Ele é bendito para você que não é legal, Ele é maldito. Por isso que lá atrás eu fiz aquela observação, e para os que não são de Deus, apeia. Porque Deus, Ele tem cuidado daqueles que são seus. Ele ama aqueles que são seus. A gente vê claramente, dependente da tua análise política, e não estou defendendo nem julgando, mas quando a gente vê a ação do Donald Trump nos Estados Unidos, ele está privilegiando basicamente a figura do cidadão americano. Se é necessário o trabalho do imigrante lá nas funções básicas para alicerçar a sociedade, não é isso que eu estou falando. O discurso dele que está colando, eu estou fazendo isso em prol dos Estados Unidos. Nós queremos voltar a ser como nós éramos. E por isso que a popularidade dele está tão alta. Porque ele está lutando por aqueles que são dele. É o que Deus está falando. E esse é um discurso totalmente bíblico. Eu luto por aqueles que são meus. Eu cuido daqueles que são meus. É o que eu falo para os homens, em especial, e digo: a primeira coisa que Deus vai requisitar é: o que nós fizemos com a nossa esposa, com os nossos filhos? O que Deus vai perguntar para mim depois de perguntar de Luiz e de Rosângela? Desculpa, de Rosângela e de Luísa. Porque a Rosângela vem na frente da Luísa, a mãe, a mulher, a esposa, ela é primeiro do que os filhos. Por mais que eu ame a minha filha, a minha esposa, eu amo ela muito mais. Depois ela vai perguntar: o que você fez com a igreja? O que você fez com as pessoas? Você ficou alisando, ficou passando pano? Você ensinou? O que você fez? Porque hoje as igrejas, elas estão cheias e lotadas de pessoas passando pano. E que você não pode falar nada. Hoje pela manhã eu falei de um grande pastor que ele fala que a criação da mulher da parte de Deus veio porque Deus, entendeu que ele não era suficiente para o homem. Ele próprio Deus entendeu isso. Aberração. Que é isso que as pessoas estão ouvindo? E aí o sentido do empoderamento feminino aumenta e está tudo certo e vamos aí. E cada vez mais os homens, eles são bananas, cada vez mais os homens não fazem nada, cada vez não se posicionam, cada vez eles são mais covardes. Estava com a Rosângela conversando hoje, ela falou assim: coitada dessa geração, porque não tem homem. Tudo florzinha, tudo dodóizinho. Não pode carregar um peso, não pode fazer nada, não consegue subir num muro, numa árvore, não consegue fazer nada. Talvez seja sensível, até demais. Amós transforma as boas novas do glorioso poder de Deus numa terrível advertência do seu julgamento. O hino começa e termina com uma declaração no nome de Deus, e ele fala: Senhor é o seu nome. Não é Amós, não é pastor Paulo, não é o apóstolo fulano. Senhor é o seu nome. O Senhor Deus dos exércitos é o Deus que aparece na visão lá no verso 1, 2, 3 e 4 do capítulo 9, que assume a função de um guerreiro poderoso. A primeira parte do hino, desse capítulo 9, verso 5, ele fala sobre o julgamento de Deus sobre a terra, e ele fala: Ele é o que toca a terra, Ele é o que toca e ela se derrete.
e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e baixará como o rio do Egito. Ele vem falando sobre catástrofes naturais. Muitas das catástrofes naturais que estão ocorrendo são os juízos de Deus. Podem não ser todas, mas de qualquer jeito ele controla todas. A parte A do versículo 6 vem falando sobre a criação, mostrando que ele é o que controla e cria todas as coisas. E a parte B, ele volta novamente para a condição do julgamento. Mostra-se quem é, o poder dele, a capacitação dele, e volta-se novamente para o julgamento. Quando Deus passar pelo meio do povo, ele tocará a terra e essa subirá, descerá e estremecerá. Ele está falando sobre terremoto. Ele está falando sobre o movimento de placas tectônicas. Se você imaginar o planeta Terra, ele é todo fracionado em placas. A maior placa que tem, uma placa chamada lá em San Andrés, nos Estados Unidos, em que ela tem mais de 1.200 quilômetros. A profundidade dela é de 15 quilômetros. Um rachadão no meio do chão por uma distância daqui até em São Paulo. Em que se aquilo ali abrir um pouco mais, racha no meio. E Deus está falando, ele é aquele que faz tudo aquilo. Aquele que racha a terra. O resultado é catastrófico para os habitantes por causa do terror e da tristeza que sobrevirão. Nada, nem ninguém pode colocar-se diante de um poder dessa magnitude. O julgamento é semelhante não igual, semelhante e não do mesmo tamanho como o dia do Senhor. O hino é um cântico de louvor para louvar o poder de Deus. Em Apocalipse a gente vê essa mesma situação e as pessoas elas não se convertem, continuam com o coração duro, não se arrependem. Ele sustenta a visão e revela a soberania plena de Deus para que ele que agirá de acordo com a visão que ele passou para o próprio profeta Amós. O fato de Deus ter criado os céus e a terra torna ridícula a ideia do ser humano de achar que ele não vai ser encontrado. Essa cena mostra quão ridículo eu e você somos quando pecamos e achamos que está tudo bem, a gente vem com aquela lavadinha aqui, com gravata ou sem gravata, com perfume ou sem perfume, agora eu vou aí, parece que eu vou bater o meu cartão na casa do Senhor e aí está tudo certo, e na segunda-feira eu volto com as minhas lambanças, continuo com os meus pensamentos impuros, continuo com as minhas ações pecaminosas, está tudo legal. E Deus fala, não tem nada legal. Você só está colhendo condenação para você. O conhecimento soberano de Deus e o seu controle sobre todas as partes do mundo é garantido, pois tudo isso é resultado da sua própria feitura. Os governantes eles fazem o que querem e eles acham que eles estão no controle de tudo e na verdade quem controla é Deus e Ele permite para o julgamento das pessoas. Ele controla o mar e pode usá-lo para destruir a face da terra. A gente vê em muitos locais do mundo, o mar ele avançando. O perigo lá de Veneza ser totalmente inundado, algumas regiões da Holanda, entendeu? Tendo que construir diques, porque o mar está avançando. Sim, é causa do aquecimento global, mas com a permissão de Deus. Porque você acha que se Deus criou tudo, Ele não tem controle de pegar e falar assim, agora eu vou abaixar essa temperatura mais 3 graus, a independente do homem usar aerosol ou queimar combustível fóssil, Ele não está nem aí. Ele permite isso para cumprir o desígnio dele. O hino de louvor, que é usado aqui como hino de julgamento de Israel, não chega sequer a mencionar a humanidade, ele fala simplesmente sobre o poder de Deus. Um Deus que você diz que você serve, mas que em muitas ações da sua semana não condizem com essa tua confissão de fé. Amós 9,7 diz, não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes. Você tem que entender o peso dessa frase. Aqueles homens achavam que eles eram especiais, como talvez você se ache. Eu sou a ovelhinha de Jesus. Eu sou guardado, eu sou protegido. Eu posso fazer o que eu quiser. E Deus olha para mim e para você e fala, você sabia que para mim, vocês são como os filhos dos etíopes, povo pagão? Não fiz eu subir Israel da terra do Egito? Gente, da mesma maneira, falando com o povo, que eu fiz vocês saírem do Egito, eu fiz também os filisteus subirem de Caftor.
Livrei esse povo filisteu que era perseguidor de vocês. Libertei o povo sírio. Quando a gente vê Isaías 45, e rei Ciro que vai lá construindo e detonando tudo, ele fala, pois é, eu libertei o povo sírio lá de Quir. Vocês são para mim como eles. E aí a coisa fica tensa. Porque você se acha o filhinho de Jeová. E ele fala, não, você não é nada. Você não é nada, você é só um vermezinho de Jacó. A discussão começa com uma refutação da parte do público. Espera um pouquinho, nós somos os especiais, nós somos os escolhidos. E Amós está falando, sim, vocês são. Mas diante da condição pecaminosa sua, vocês vão ser tratados como as nações pagãs. Amós compara o livramento do Egito com todas essas nações. Usando uma pergunta, Amós nos convida a refletir sobre as implicações, porque às vezes não vale a pena você ser direto e falar, você é o pecador, imundo, mas você leva ele a pensar. E aí eu trago essa ilustraçãozinha que esconde, que talvez alguns de vocês tenham brincado, tenham tido esse privilégio. Você fala, será que eu consigo me esconder de Deus realmente? Quando eu sou grosseiro? Quando eu sou irado? Não, mas eu tenho um motivo. Isso é justificativa, nem para o homem é justificativa. Imagina para Deus. Que justificativa eu posso dar por ser ignorante com a minha esposa diante de Deus? Que justificativa? Que justificativa tem que eu posso dar por eu ser grosseiro com alguém, eu posso ser maldizente porque eu estou num péssimo dia? Então eu tenho direito? Eu tenho direito a dizer que eu não fiz atividade tal, eu não li as Escrituras Sagradas, porque eu estou na correria. Você acha que isso cola para Deus? Para mim não cola. Às vezes eu vejo pessoas aqui dentro da igreja, em que eles ficam todo cheio de problema, num dia que é do culto. Mas quando é no dia de trabalho, vigor. E aí eu fico imaginando, qual que é esse fato que ocorre? É o mesmo fato que faz com que os aconselhamentos eles tenham sempre um exame, sempre tenham uma atividade prioritária, sempre tenham alguma coisa que não pode ser desmarcada. Parece que é um karma, porque sempre acontece naquele dia. Pastor, é o exame. Poxa, mas tem 7 dias na semana, 24 horas por dia, e é exatamente... Pois é, pastor. Mas será que você não tentou falar assim, olha, eu tenho um compromisso, será que você não consegue marcar para daqui a 1 hora, ou 2 dias, ou alguma coisa assim? Será que a gente prioriza isso realmente? Não prioriza. E aí, entenda que você atrasar ou não atrasar, eu não fico parado, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Rosângela e Heloísa me veem claramente, eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre estou com alguma atividade, sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou fazendo alguma coisa. Então se você não vem, para mim não é problema. Eu não vou ficar parado. Quem perde é você. Eu e Rosângela não tivemos a ajuda que vocês têm, a possibilidade de vocês terem. Ninguém sentou comigo com a Rosângela e falou assim, vamos fazer um curso de noivo? Vamos falar o que pode e o que não pode? Quando a Rosângela era grosseira comigo, eu era grosseira com ela, ninguém me pegava para mas assim, vamos sentar para conversar? Diante de Deus você não vai ter desculpas. Você não vai ter desculpa, você está num local que antes era quentão e era um barulho infernal lá do fundo. Se você percebeu, não faz mais barulho aqui dentro. Tá certo que hoje não tem lá o cantoria e tudo mais, mas nós estamos aqui num clima agradável. Quando você sair, desculpa a cacofonia, né? Depois você sair lá fora, você vai ver o bafão que vai estar na sua cara lá. Tá gostoso aqui, você está aqui, tranquilo, um clima ameno, tá cadeirinha estofadinha, entendeu? Será que nós vamos dar desculpas a Deus? O profeta não nega a tradição do êxodo de Israel, nem rejeita a doutrina da eleição de Israel como um povo bendito, mas levanta dúvidas sobre o falso sentimento de inviolabilidade presente em Israel, baseado em um grande ato da graça de Deus em favor do seu povo. Eles acham que, porque no passado eles foram crentes, eles fizeram louvor, fizeram não sei o quê, está tudo certo. Gente, eu conheci muita gente assim. Pessoas que na sua juventude cantavam no louvor,
na sua juventude pregavam a palavra, mas hoje estão no mundo e eles acham que só porque no passado eles tiveram essa condição, está tudo bem. Deus ele vai prorrogar, não vai prorrogar nada. O que importa não é como você anda, e sim como você termina. Não quer dizer que você pode deixar para o fim, porque você não sabe qual é o fim. Se você souber essa data, olha, Deus ele vai me recolher dia 30 de abril de 2030. Você vivia fazendo o que você quer, quando estivesse faltando uns 10 dias, você se convertia, entendeu? As mulheres abaixariam a saia, os homens eles ficariam mais másculos no sentido de mais corretos dentro das funções dele. As mulheres deixariam a ira de lado, os homens seriam mais mansos, e aí iriam para a igreja, cantariam louvor, e seria aquela briga falando: Felipe, deixa eu cantar no louvor, deixa eu fazer isso, deixa eu evangelizar, porque eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Aí a hora que Deus chamasse, você estava ali tinindo, entendeu? Não funciona assim. Se fosse, era muito fácil. Nós não sabemos se nós vamos fechar essa noite, todos nós vivos. Nós não sabemos. E você tem que pensar nisso. A sua idade não determina quantos anos você vai viver. Hoje eu tenho 57 anos. Mas eu poderia ter falecido com 10 anos de idade quando eu me acidentei. E aí? O que separa você de ser salvo ou não salvo, de você ser bendito ou não ser bendito? Amós cita 3 nações que são pecadoras. Ele cita 3 nações que são pagãs. E ele olha e fala: vocês são iguaizinhos a ele. A diferença é que Deus decidiu derramar a sua graça e a sua misericórdia. Há uma pergunta que compara o poderoso livramento de Deus ao tirar Israel do Egito com a retirada desses homens. Esta pergunta coloca Israel no mesmo patamar, no mesmo nível dos seus grandes inimigos. E se você leu a Bíblia Sagrada, você vê como os filisteus apavoraram o povo de Israel. A comparação ressalta a diferença, bem como as semelhanças entre Israel e essas nações. O público não pode dizer que Deus não está soberanamente no controle da história. Não podem negar a graça de Deus e o livramento nesses casos. Esses homens filisteus, esses homens cuxitas, esses homens sírios, eles foram livres. Eles estavam cativos e foram libertos. Eles não podem negar. É mais ou menos quando Jesus Cristo ele veio à Terra. E ele cura o cara que estava lá entrevado e ele começa a caminhar, tira aquele cara que era cego e começa a enxergar, e as pessoas, os fariseus olham e falam assim: uma coisa nós não podemos negar, foi-se feito um milagre no nosso meio. Não tem como esse povo negar que esses sírios e esse povo pagão também foram livres. Será que isso é a referência então para a manifestação do amor de Deus? Atos passados de uma guerra santa contra os inimigos de Israel não determinam atos futuros. O seu cristianismo de hoje não vai determinar o fim seu, o final da sua caminhada, que tem que ter um espelho de todo o seu caminhar durante toda a sua vida, é o que vai mostrar realmente se você é um filho de Deus ou se você não é um filho de Deus. No dia do juízo, quando você estiver diante do Senhor, você vai tentar justificar para Ele. Na verdade, você não vai ter, porque você vai ter a mente como de Deus. Não vai ter justificativa, porque você vai estar convencido daquela condição pecaminosa. A eleição, o livramento do Egito, não excluíram o cativo do povo no passado, e nem a possibilidade de Deus destruir a nação no futuro. Se assim o foi com a nação de Israel, por que não seria assim com você? Por que você acha que Deus ele vai passar pano pelo que você está fazendo? Quando você fecha seus olhos, que você está deitado, seu marido, sua esposa, seus pais que estão em casa, eles não conseguem ver o que você está pensando, mas Deus ele consegue. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. É só o Senhor que conhece o meu coração. Só o meu coração só pode ser sondado por aquele que é o Criador de todas as coisas. Então pode ser que a sua mente esteja lá no trabalho da entrega amanhã, nesse momento em que eu falo. Hoje pela manhã estava desse jeito. Eu fui obrigado a chamar a atenção. Joaquim, bonitinho que é lá, e a galera toda... Eu pensei que eu ia ter que abrir as cadeiras assim
pegar um monte de lápis de desenho da Helena aí e colocar para as pessoas começarem a desenhar o Sansão, porque estava um clima meio de jardim de infância. Aí o povo deu uma despertada. E parece que às vezes as pessoas elas estão achando que a Bíblia ou a igreja ela é um grande jardim de infância, mas não é. É um local onde você recebe instruções para a sua vida. A guerra santa de Deus em favor do seu povo, no determinado momento do passado, não limita a sua liberdade de soberanamente tratar o seu povo da maneira diferente no futuro. Pô, pastor, mas eu sempre fui abençoado e agora está difícil. Pois é. O que você tem feito para estar nessa situação? Amós capítulo 9, 8, 9 e 10 diz: eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo. Crivo é aquela peneira que a gente vê o cara, entendeu? Joga assim, dá aquela voada, né? As palhas voam e o grão cai, né? Sem que caia na terra um só grão. Tendo questionado a falsa sensação de segurança em Israel, Amós volta ao anúncio de julgamento na visão de Amós 9, de 1 a 4, e explica quem será julgado. Não é tudo farinha do mesmo saco. Quando você olhar as pessoas que se declaram cristãs, você tem que entender que o julgamento de Deus ele é acima do julgamento dos homens. Ele vai olhar para os espíritas, ele vai olhar para os umbandistas, ele vai olhar para os evangélicos, ele vai olhar para os católicos, ele vai orar para os adventistas, ele vai orar para essas pessoas e vai assim, quem são pessoas que são realmente conforme o meu coração? E talvez você se espante em encontrar pessoas que se convertem e vão para os céus, enquanto você que está adorando aqui fica... está amarrado. Você pode amarrar à vontade. Você pode amarrar minha palavra, mas a palavra de Deus você não amarra. Não tem como você amarrar. O Senhor, ele, nos últimos tempos, ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. E esse toda a carne é as religiões. Pessoas que estão buscando a Deus nas suas religiões com cegueira espiritual, que quer que seja. Mas elas vão ser despertas. Enquanto as pessoas estão muitas vezes na igreja evangélica, elas vão para o inferno. Com seus batismos, falando em línguas, e vão lá falar abachúrias lá no inferno. Porque não tem o coração convertido ao Senhor. Os olhos do Senhor estão especificamente contra o reino de Israel. E os livramentos passados desses não determinam o controle soberano de Deus na sua história. O que você fez no passado não te dá garantia em nada em relação ao seu futuro. A vida é diária. O show tem que ser diário, todo dia ele abre, todo dia você tem que acordar, você tem que ter a leitura, você tem que ter oração, você tem que buscar o Senhor, você tem que cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer isso. Hoje eu achei interessante, a Aisla falou assim para mim, aqui na igreja, eu fiquei cansada desse negócio de Instagram, eu desinstalei meu Instagram. Poxa, pastor, você não sabe como eu consegui fazer tanta coisa. E eu falei assim, será que a gente não consegue... Um dia, fala assim, vamos desabilitar as redes sociais? Eu vou ficar sem. Será que a gente suporta? Será que a gente vai ficar com abstinência? Porque dá abstinência. A pessoa fica com aquela tremedeira, né? Ai, será que dá? E aquele negócio de ficar abrindo. Poxa, a luzinha não está piscando, ó. Não tá, o Instagram não está mostrando que eu tenho mensagem. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver sem ver o próximo Reels, Trend, Será que você sobrevive? Em Amós capítulo 1, 3 até 2,16, Deus demonstrou como a transgressão e os pecados de cada uma das nações determinam o seu destino, e aqui fica evidente que se aplica a todas as pessoas, pois Deus também se preocupa com o coração daquele que não pecou. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele julga o coração das pessoas. Se você acha que você estando dentro da igreja, você está isento do julgamento de Deus, você está enganado. Aquela cena clássica de filme de vampiro, que o vampiro ele quer entrar na igreja e não consegue, entendeu? Isso não existe. Deve ter uma cadeirinha em que o cão senta aqui dentro da igreja. Talvez, tomara que você não sente no colo dele, né? Não dá para saber, porque ele muda de lugar sempre, entendeu? Nós temos que olhar para a nossa vida com esse desafio. Entendendo que a nossa vida espiritual não é uma brincadeira de pique-esconde em que você fica tentando se esconder de Deus. Deus,
de que o pecado é o diferenciador ao determinar quem será destruído, bem como não será. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí vale para o seu negócio? Isso vale para a sua saúde? Isso vale para o cuidado, para a continuidade da sua família? Isso vale para a sua vida espiritual? Se você cuida, você vai ter resultados. Se você cuida, você vai ver quão bom é a diferença. E depois não adianta olhar e falar assim, olha, o Alice, ele abriu a loja lá, ele está prosperando, entendeu? Mas quais são os princípios que o Alice tem? Eu já falei para vocês hoje de manhã, conversava com ele à noite, e eu falei assim, que você seja abençoado e você volte 1h da manhã vazia. Ele falou, não pastor, a minha 11h59 eu paro, porque eu não entro no dia do Senhor trabalhando. Se ele vai fazer isso quando tiver a loja aberta, eu não sei, espero que sim. Espero que sim. Porque se não for, o que vai acontecer é duas coisas. Uma, Deus ele dá corda e vai deixar ele ser próspero até ele enricar para ver onde está o coração dele. Ou então vai dar uma rasteira nele, bem dada, para ele entender que ele tem que confiar no Senhor. São as duas hipóteses, não tem outra hipótese. A ilustração em Amós 9:9 descreve o processo de julgamento da casa de Israel e distingue entre os pecadores e o remanescente. Você quer ser remanescente? É claro que você quer ser remanescente. Viva como? Você já tem instrução suficiente para saber como agir. As nações são instrumento de Deus que trará a destruição e o cativeiro a Israel. Quem é que age para a nossa destruição? As pessoas que estão no mundo, com a permissão de Deus. O processo de distinguir o bem do mal é comparado ao processo de limpar os grãos como uma peneira. Lucas capítulo 22. Abri direto. Lucas capítulo 22, verso 31, 32, 33 e 34. 22, 31, 32, 33 e 34, assim diz a palavra de Deus. Jesus estava prestes a ser entregue para ser crucificado. E Pedro diz que ele não vai trair Jesus de maneira nenhuma, e ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O que ele está falando? O texto já mostra. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, por quê? Ele não vai ser testado, nem peneirado na medida que Satanás quer, mas ele vai ser peneirado na medida do que Deus quer. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? Ele fala, eu te amo. O que Jesus responde? Cuida das minhas ovelhas. Fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje mesmo 3 vezes negará que me conhece antes que o galo cante. E foi o peneirar de Deus na vida de Pedro, para que ele pudesse se arrepender. Depois de negar Cristo 3 vezes, ele pede perdão 3 vezes e ele vira líder da igreja de Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque ele foi peneirado. Deus permite isso. Ele permite a luta e dificuldade na minha vida e na sua vida para que você possa ser firme, para que você possa ser exemplo para as pessoas. A ilustração de você jogar para cima é a mesma de você ver lá com trigo. Às vezes eu já vi isso aí sendo feito com negócio de caroço de cacau. Mas qualquer coisa, milho, você vê os caras jogando, não cai nada para fora. Ou você vê os caras com ouro, né? O cara coloca lá aquele monte de terra, joga água e o cara fica fazendo aquelas manobras assim. Interessante, né? O ouro não vai embora, porque o ouro é mais pesado. E aí o que não é ouro, sai fora. E o cara fica só com ouro ali. Tendo em vista que o versículo seguinte, da semana que vem, se Deus assim o permitir, está relacionado ao castigo dos pecadores. O processo de sacudir separa os pecadores para que possam ser destruídos e os crentes para que eles possam ser
salvos. Apesar da presença de um pequeno raio de esperança, o foco não é a esperança. O foco é o juízo. Porque se você tirar o foco do juízo, você amolece. Você relaxa. Se você achar que Jesus Cristo vai voltar daqui a 1000 anos, 2000 anos, você relaxa. Você vai viver uma vida muito tranquila e não é isso que Deus tem para você. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos porque sim há a possibilidade de um remanescente. Queremos fazer parte desses remanescentes, Senhor. Não sabemos se realmente o seremos ou não. Temos a confiança apenas que o Senhor nos separou e vivemos nessa esperança e nessa confiança. Sabemos que não podemos acrescentar em nada na nossa salvação. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos guie, oriente, abençoe e nos conceda da Tua graça e do Teu amor. Que nós possamos ser encontrados naquele dia como servos e servas fiéis para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.